nesse momento, de cumprimentar com boa noite a todos, senhoras e senhores, que atendendo o nosso convite, aqui compareceram para esta 8ª Semana Espírita de Currais Novos, que se inicia nesse momento. Estamos dando início à solenidade de abertura desta semana, a 8ª Semana Espírita de Currais Novos, que obviamente tem início nesse momento e que se prolongará até sábado, momento em que nós gostaríamos de, agradecendo a presença de todos, concitá-los a aqui comparecerem todos os dias, naturalmente até sábado, pois teremos a cada dia um expositor com temas novos, todos eles relacionados ao tema principal da nossa 8ª semana, que seria o terceiro milênio que se avizinha. Temas esses que têm muito a dizer com relação à nossa doutrina espírita e que nos orientará na subida dessa pirâmide que tem como base lá em cima a presença marcante do bem maior que é o nosso Deus. Nós gostaríamos de chamar para compor a mesa que dirigirá os trabalhos de hoje a presidente do nosso NESLE, nosso Núcleo Espírita Seara de Luz, naturalmente aqui de Currais Novos, a senhora Dulcimar Araújo Silva de Oliveira. Continuando, para ir completando a nossa mesa, nós gostaríamos de chamar também a coordenadora geral desta 8ª Semana Espírita de Currais Novos, que naturalmente com a equipe de companheiros denodados e dedicados, prepararam essa festa tão bonita para nós. Senhora Maria Lucimar da Nóbrega de Medeiros. Gostaríamos também, com muita alegria e satisfação, de dizer da presença entre nós do nosso irmão presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e gostaríamos naturalmente de chamá-lo para completar e compor a nossa mesa, o senhor Francisco Ferreira Xixi. Bem, em a mesa estando composta, nós passaremos a palavra à presidente dela, para que possa dirigir os nossos trabalhos que se iniciam nesta noite, senhora Dulcimar Oliveira. Meus irmãos, que Jesus mais uma vez nos abençoe nessa noite, onde estamos aqui unidos num só pensamento, que é ligado a Deus, que é ligado a Jesus. E pensando assim, é que vamos iniciar nossas atividades, como sempre iniciamos na nossa casa espírita, com a nossa prece, que é onde sintonizamos com Jesus, com o Pai de todos nós. Senhor amado, Mestre amigo, aqui estamos reunidos, Senhor, no Teu nome, e te pedindo sempre o Teu amparo e a Tua luz, para que possamos assim desenvolver nossas tarefas de hoje, num clima harmônico, num clima de muita paz. Pedimos ainda assim, Senhor, para que possam os benfeitores espirituais desta casa iluminar e acompanhar o palestrante da noite, para que ele possa assim transmitir a todos nós aquele conteúdo com os conceitos doutrinários à luz do Espiritismo. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Então, é uma imensa alegria para nós, aqui do Núcleo Espírita Seara de Luz, que estamos iniciando hoje a nossa 8ª Semana Espírita de Currais Novos. Sabendo que esse tema, Terceiro Milênio à Luz do Espiritismo, que foi escolhido por nós,
É no sentido de que é chegado a hora de passarmos para uma nova era. E que essa era, ela torna-se muito melhor e tem uma conotação diferente quando a vimos à luz da doutrina espírita. Sabendo que a doutrina espírita é aquela doutrina codificada por Kardec que nos consola, que nos ampara, que nos incita a raciocinar, a lutar pelas nossas vidas e para a melhoria da nossa moral. E pensando assim, é que nós fizemos esse evento para vocês que estão aqui presentes à nossa casa, para que nós possamos passar para vocês aquilo que nós espíritas já sabemos, que é o grande valor e a grande luz que a doutrina espírita nos traz. Então seria de egoísmo nosso, espíritas, se ficássemos só para nós com esse conteúdo maravilhoso que Kardec nos deixou. Então é com essa intenção de divulgar, de esclarecer os preceitos da doutrina espírita que nos levou a fazer essa 8ª semana Espírita de Currais Novos, que foi feita um pouco apressada. Ela não está ainda conforme queríamos, porque não tivemos muito tempo para realizá-la. Mas com a presença de vocês e com o apoio que tivemos dos nossos colaboradores, então foi possível chegar até aqui. E como não poderia deixar de falar um pouco também sobre a nossa casa espírita, que está sempre aberta ao público às terças e quinta-feiras, com a intenção de divulgar a doutrina, de esclarecer sobre o Espiritismo. Queremos, diante do momento em que estamos passando, agradecer as pessoas que colaboraram conosco, pessoas que contribuíram de certa forma, que fez o motivo pelo qual nós chegamos até aqui. Sem essas pessoas, certamente, não teríamos condições de realizar a nossa Semana Espírita. Nós queremos agradecer ao Estúdio Fotográfico Aldeni Dantas, na pessoa de Aldeni Dantas, que nos ajudou e está nos ajudando agora nesse momento. Queremos agradecer a Contare, Escritório de Contabilidade, toda a sua equipe, que imprimiu e fez todos os nossos convites e vem sempre fazendo do nosso centro todas as edições de escalas, de eventos. Sempre estamos contando com a Contare. Queremos agradecer também ao Aeroclube, na pessoa de Francisco Paulino Medeiros, que nos cedeu as cadeiras. Queremos ainda agradecer a Jandi, que nos ajudou também no transporte das cadeiras e agora abrindo a nossa cerimônia. E queremos agradecer especialmente a toda a equipe que fez esse núcleo espírita hoje realizar esse evento. Queremos também agradecer a João Antônio, artista plástico, que juntamente com Aldeni nos fez esse painel tão bom gosto e de tamanha beleza. Queremos finalmente agradecer a equipe do Seara de Luz, a Lucimar, Rosiane, ao Bonita em especial, que se dedicou muito para que essa semana fosse realizada. E agradeço a presença de vocês, contando que nos próximos dias vocês possam estar aqui junto conosco com a permissão do Pai. Continuando a nossa atividade, daremos agora a oportunidade tão esperada por nós de ouvirmos a palavra de Francisco Ferreira Xixi, nosso presidente da Federação Espírita. Passamos para ele agora a palavra. O que é a obsessão? O que vem ser essa palavra, que é classificada como a epidemia do século? Caracteriza muito bem o tema que foi escolhido pelo Centro Espírita. Porque é um tormentoso flagelo da humanidade. Porque a humanidade, nos dias atuais, ela perdeu a identificação com Jesus. Essa é a verdade. A sociedade perdeu essa identificação e procura a identificação em alguém
Sempre que surge qualquer ídolo, em qualquer área, sempre as pessoas procuram uma identificação nesse ídolo. Sempre procuram seguir aqueles procedimentos daquele ídolo, seja um cantor, seja um lançador de moda, seja em qualquer área. A sociedade busca uma identidade. E nessa busca da identidade ela vacila. Ela enfraquece. Ela esquece aqueles valores morais herdados do passado, onde a humanidade, por ser ainda muito pequena, ela tinha uma identificação muito forte com Jesus, com Deus. Com a explosão demográfica do mundo, do planeta, hoje 6 bilhões aproximadamente de habitantes, essa identidade desapareceu. Os valores morais, éticos foram desaparecendo da sociedade e ela envereda pelo descaminho da vida. E muito bem nos falou há 3 anos atrás uma mensagem o Espírito Bezerra de Menezes, de tão saudosa memória, esse abnegado Espírito que ainda se dedica às tarefas de libertação das pessoas aqui na Terra, porque ele pediu, foi um pedido que ele fez à Maria Santíssima, embora tivesse condições de alçar lugares superiores, ele fez um pedido com muita humildade, que permitisse que ele permanecesse na Terra enquanto houvesse uma pessoa que sofresse. Então esse Espírito Bezerra de Menezes, há 3 anos, repetimos, ele nos conclamou a gente readquirir os valores éticos e morais, porque ele disse que nós íamos chegar a uma época, e está chegada a época, onde o imoral ia se tornar moral. Vejam como é sério as palavras de Bezerra de Menezes. O imoral se tornará moral, se tornará muito natural, e é isso que nós estamos vendo, que nós recebemos dentro dos nossos lares através da mídia, através da televisão. São os desvios morais e que nós batemos palmas nos nossos lares, achamos que tudo é natural. Hoje, meus irmãos, os valores morais da sociedade estão desaparecendo. Os casais é como se fossem casamentos descartáveis. As pessoas casam e de repente estão se separando. É o desaparecimento, como dizíamos há pouco, dos valores éticos e morais da sociedade. E quem é que está por trás de tudo isso? Colaborando com essa derrocada da moral da humanidade. A outra humanidade desviada também, como muitos daqueles que passaram por aqui e que ainda estão passando, que se passaram para o outro lado e apoiam aqueles que estão entrando nessa derrocada moral. E aí, investe nos casamentos para desestruturar o lar, porque desestruturando o lar, desestrutura a sociedade. O lar é o lugar, é o local que aglutina as pessoas, que reúne as pessoas em compromissos kármicos do passado, onde Deus, através da sua infinita bondade, permite que voltemos numa nova oportunidade no mesmo lar, com aqueles a quem ferimos no passado, para que a gente possa resgatar os nossos débitos, e também com espíritos amigos para nos ajudar na nossa caminhada, nos ajudar até na sustentação do casamento. E aqueles espíritos inferiores, aqueles espíritos que têm
no seu pensamento, combater a obra gigantesca que Jesus nos deixou no planeta Terra, que é o amor, que é a libertação do ser humano, da sua ignorância espiritual, trazendo novos conceitos, e aí esses espíritos que se revoltaram naturalmente contra a lei de Deus, eles investem nos lares, eles investem o lar como sede formadora de uma sociedade madura, de uma sociedade duradoura, onde essa sociedade, ela é estruturada, terá condições de assimilar melhor os conceitos da doutrina consoladora de Jesus, que é o Consolador prometido, portanto, o Evangelho de Jesus. E Allan Kardec classifica a obsessão em 3 etapas, em 3 estágios. A obsessão simples, fascinação e subjugação. O que é que vem a ser a obsessão simples? A obsessão simples é uma influência de um espírito que começa a interferir na nossa vida, nos nossos atos, não permitindo às vezes que espíritos amigos tenham acesso. Eles querem ter às vezes a exclusividade. Isso às vezes pode utilizar um médium, uma pessoa inexperiente, e passa a ser um espírito exclusivo das mensagens naquele momento. Outro espírito não tem acesso. Então aí nós estamos já no campo da obsessão simples. Quando um espírito quer a exclusividade do médium para só ele dar a comunicação, é um sinal de alerta, porque é um sinal de obsessão simples. Para as pessoas, alguém pode estar dizendo, mas nós que não somos médios, nem sabemos que somos médios, porque mediunidade todos nós temos, mas como as pessoas não são trabalhadores da casa, eles se perguntam, e nós que não somos médios? Essa influência se dá naturalmente, e ela se dá, e aí se torna muito mais difícil para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, porque nós não sabemos, os que não conhecem não sabem identificar a influência espírita, nem no seu primeiro momento, que nós chamamos a obsessão simples. Os sinais, além desses que nós citamos, é quando nós começamos a perder a paciência em casa, quando nós começamos a nos entender com muita frequência, esposo, esposa, filhos, pais, sem nenhum motivo outro. Quando nós amanhecemos determinado dia, que olhamos para a cara da companheira, ou do companheiro, ou dos nossos filhos, e vem aquilo de dentro de nós, aquele até abuso, como nós ouvimos muitas expressões das pessoas dizer assim, eu amanheço com abuso de tudo. É um sinal característico forte da obsessão, ainda no seu estágio mais simples, que Allan Kardec classifica como a obsessão simples. É um primeiro estágio. Um outro estágio é um estágio já mais profundo. É um estágio onde o espírito já tem um domínio maior, que é o estado da fascinação. Leva a pessoa através de uma ilusão a pensar que aquelas orientações que está recebendo de um determinado espírito, por exemplo, ou aquilo que está acontecendo na sua vida está certo e que todo mundo está errado. A fascinação, ela nos leva a essa ilusão. Ah, mas eu estou certo. Aí chegam outras pessoas, olha, mas isso que está acontecendo na sua vida, você está iludido. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa é casada, né? E de repente o esposo ou a esposa começa a se iludir com outra aventura. Por mais conselho que se dê, por mais conselhos que as pessoas amigas deem e orientem,
essa pessoa não aceita, porque ela está iludida, ela está sendo fascinada, e por trás disso tem espíritos, é evidente que não são espíritos benfeitores. Quem trabalha no campo da obsessão são espíritos inferiores, ainda dotados de uma dosagem muito forte de egoísmo, do orgulho, da vaidade e de maldade. E quando se trata de um médium, por exemplo, que começa a receber mensagem e que os espíritos dão aqueles nomes bastante conhecidos, de repente aparece um espírito, assina uma mensagem e dá o nome Paulo de Tarso, ou São Paulo. E as pessoas de repente, São Paulo? Sim, é São Paulo. Às vezes o espírito dá o nome para testar até que ponto nós estamos analisando, até que ponto eles podem se aproximar e exercer o seu domínio e a sua fascinação. E prontamente as pessoas dizem, é Paulo de Tarso mesmo que está falando. Aparece até mensagem de espíritos que assinam Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E nós vamos ler a mensagem mais tola do mundo, meus irmãos, Maria de Nazaré. Será que ela desceria das esferas superiores para dar uma mensagem tão tola, num momento tão insignificante? Ela viria certamente nos grandes eventos, que era para trazer uma mensagem muito forte para a humanidade. Aí sim nós acreditamos. Mas em momentos outros, a qualquer momento, Maria de Nazaré. E nós conhecemos pessoas que se iludiram com esse nome, receberam mensagem em 93, dizendo o Espírito que em 94, Nova York desapareceria do mapa na face da Terra. Nós já estamos em 95. E Nova York continua do mesmo jeito. É a pessoa, o médium fascinado, que não procurou analisar o conteúdo da mensagem que aquele Espírito deu. Nós temos um exemplo muito interessante que aconteceu em Natal. Há uns 15 anos passados, apareceu uma mensagem, um Espírito que sempre escrevia num grupo de médios, e o Espírito colocava o nome, Rui B. Ponto. E as pessoas de repente disseram, Rui Barbosa. Rui Barbosa é Rui Barbosa, e foram logo pensando, vamos escrever um livro. Que é Rui Barbosa, que está conosco, está nos dando apoio, e o Espírito, a cada reunião, escrevia mais mensagem. Rui B. Ponto. Escreveram, pegaram, colecionaram as mensagens, selecionaram as mensagens, e publicaram um livretezinho que chegou até as nossas mãos. Nós, como professor que somos, embora com nosso conhecimento limitado, quando lemos o livro, nós sentimos que o estilo não era de Rui Barbosa, porque senão Rui Barbosa teria retrocedido no tempo. Que não tinha nenhum conteúdo que nos trouxesse nem na linguagem, nem no próprio conteúdo, alguma coisa de novo. E nós sentimos que não era Rui Barbosa, mas calamos. Esperamos que o tempo fosse o grande professor para decidir sobre aquele fenômeno. E um dia um dos médios teve a curiosidade de perguntar, meu irmão, você é mesmo o Rui Barbosa? E o Espírito respondeu, não, meu irmão, eu sou o Rui Barbeiro, aquele que cortava cabelo aqui na esquina. Vejam, era uma barbearia que tinha na Doutor Barata, e ele se chamava o apelido era Rui Barbeiro. E ele, para testar os amigos, quando desencarnou, deu as mensagens e botava Rui B. Ponto. E logo as pessoas diziam, Rui Barbosa. Então vejam, isso aí é a fascinação. E aquele grupo de companheiros ficaram fascinados, porque achavam que era aquele espírito. Então é uma fase da obsessão mais profunda, a fascinação, que se dá com os médios, se dá com todos nós, se a gente não tem um pensamento levado na prática do bem,
se nós, no dia a dia da nossa vida, se nós não exercemos as nossas relações com os companheiros de casa e de trabalho, com as relações de amizade, de carinho, de paciência, de tolerância, nós estamos sujeitos a essas etapas da obsessão. E aí vem um outro estágio, que esse é o estágio que antigamente chamava-se de possessão. Kardec classificou melhor de subjugação. É um estado muito mais profundo da obsessão, ou seja, do domínio do espírito sobre a pessoa. É onde ele passa a dominar não só os sentimentos, porque na obsessão simples, na fascinação, o espírito está dominando já ainda na parte, no campo do pensamento. Quando se inicia a subjugação, ele passa a dominar não só o pensamento, mas passa a dominar também os membros, os braços, os movimentos da pessoa. Ele passa a conduzir, porque desce da mente para o corpo. E aí, se o corpo tem anomalias, em consequência de reencarnações passadas, esses espíritos atuam na anomalia, ou seja, atua onde há deficiência somática do corpo humano. Deficiências essas que nós já nascemos com ela e que muitas vezes os médicos já devem ter dito para determinadas pessoas, não sei se já disseram para algum de vocês, eu pelo menos já ouvi o médico dizer assim para mim: doutor, eu não me dou com determinado tipo de comida. Ele disse: não se preocupe, que você vai desencarnar assim mesmo, porque isso você já trouxe com o seu organismo, isso faz parte da sua formação orgânica, que na linguagem espírita quer dizer que eu, em outras reencarnações, devo certamente ter abusado do meu aparelho digestivo, portanto, trago a deficiência da degeneração do passado. Portanto, os espíritos obsessores que nos obsediam, eles procurando essas marcas que estão no perispírito de cada um de nós, atuam de acordo com os nossos débitos do passado. E nós tínhamos uma funcionária lá, nós atuamos muitos anos no Núcleo Espírita Eurico Bassanufo, do qual nós fomos fundador, um dos fundadores. E uma funcionária, ela tinha um problema de coluna. Ela tinha ido ao médico várias vezes, mas o problema se agravou. Certo dia nos chamaram, nós fomos até lá, fomos na casa dela com um outro companheiro. Peguei o evangelho, botei de braço do braço, e lá que já saímos para atender, eu disse: bem, vamos resolver o problema, porque às vezes nós achamos que resolvemos o problema fora da casa espírita. Lá vamos nós muito destemidos para resolver o problema daquela senhora. Lá ela estava numa cama há 3 dias. Há 3 dias numa cama gemendo, não podia caminhar, nem se levantar. E nós abrimos o Evangelho, tivemos a intuição, abrimos o Evangelho, começamos a ler a mensagem, de repente a filha dela, que é católica, praticante, que nós respeitamos, incorporou. Veja, que surpresa, né? Católica, praticante, que ajuda o padre lá na igreja, de repente ela incorpora dentro da própria casa dela e recebe o espírito obsessor que estava com a mãe. E o espírito, meus irmãos, colocou esta jovem no chão. Ela fez os gestos piores que vocês imaginam. Tivemos que mandar fechar a casa. E nós pedimos assistência espiritual. Os plantonistas do centro, os centros têm os plantonistas espirituais, assim como no plano terreno tem os plantonistas, os médicos que tratam da saúde das pessoas. No plano espiritual tem os plantonistas espirituais.
Pedimos aos pontos espirituais que levassem aquele espírito até a casa, ao centro, para que logo mais, que era uma quinta-feira, nós tínhamos reunião de desobsessão, nós pudéssemos conversar com aquele espírito e, de repente, o espírito é levado, tudo volta ao normal. A mãe dela imediatamente levantou-se, desapareceu o problema. O espírito atuou onde havia uma anomalia, ela sentia dores fortes na coluna, o espírito atuou exatamente aí. Bem, à noite nós fomos conversar com esse espírito. E ele nos disse o seguinte, que em vidas passadas, ela tinha destruído a sua própria vida. E ele tinha sido vítima, portanto, ele a procurou até que um dia encontrou ela reencarnada aqui na Terra, descobriu, e aí passou a exercer a sua influência maléfica. E nós, através de processos que nós utilizamos, fizemos uma regressão de memória nele e mostramos o passado, e aí foi quando ele descobriu que aquela senhora que ele perseguia hoje tinha sido a esposa querida do passado. Então, através de uma conversa longa, a gente não vai entrar em detalhe, que o tempo não dá, nós conseguimos doutrinar esse espírito, e ele, embora também tenha sido prejudicado com ela no passado, mas ele a prejudicou em outros momentos, em outra existência, muito mais do que ela. E aí ele descobriu que aquela que estava perseguindo era a pessoa que ele mais amara na vida dele. Portanto, ele, em vez de perseguir, ele afastou-se e, com o tempo, quando ele conscientizou-se, passou a ajudá-la. Portanto, a subjugação é um processo histórico da humanidade. Desde que a humanidade existe, esse processo da subjugação, que era chamado antigamente possessão, existia. Nabucodonosor, por exemplo, rei da Babilônia, ele, em determinados momentos da sua vida, ele se transformava como se fosse um animal. Ele tomava as feições, o gesto de animal, ficava até de 4 pés andando e fazia os mesmos gestos de um porco. O rei da Babilônia, porque ele era dominado por espíritos obsessores, vítima dele de existências outras, existências passadas. Nero, o imperador, o famoso imperador romano, era assediado por espíritos obsessores, a ponto de ele mandar abrir o ventre da própria mãe para saber de onde ele nasceu, como é que tinha sido, o local onde ele viveu 9 meses. Mandou assassinar a própria esposa nos momentos de crise da obsessão. Hitler comandou toda a guerra, orientado por obsessores. Ele se reunia todas as quartas-feiras, ele e mais aqueles auxiliares diretos, e ali ele recebia as orientações dos espíritos que para ele eram espíritos amigos, mas que na verdade eram obsessores e verdugos, não só dele, mas como de um povo, ou de vários povos, espíritos vingativos que desejavam semear o mal na humanidade. E Hitler tomou muitas decisões baseadas na informação desses espíritos obsessores. Portanto, a obsessão como epidemia do século, ela está junto de quase todos nós. Não precisamos nós nos assombrar com essa colocação, mas é natural, porque Paulo de Tarso já dizia que nós éramos acompanhados por uma nuvem de espíritos desencarnados. Uma nuvem. E Divaldo Pereira Franco nos afirmou, numa entrevista que ele deu ao jornal Mensageiro em 1982, desculpem, que para a Terra tinha sido designado 30 bilhões de espíritos. Portanto,
Se nós temos 26 bilhões, temos 24 bilhões, 6 bilhões encarnados, temos 24 bilhões desencarnados. A outra população tem a população visível, que somos nós, e a população invisível, 4 vezes mais, segundo Divaldo Franco. Portanto, nós somos acompanhados, vigiados por essa população invisível. Não é que essa população invisível é uma população má, não. É uma minoria dessa população que exerce a má influência sobre as pessoas que aqui estão na Terra, assim como no nosso plano. A minoria das pessoas é que são má, não é isso? Nós não temos a maioria das pessoas com aquele sentimento de maldade, são a minoria. E aqueles que praticam e que desejam a desarmonia dos lares aqui na Terra, através da inveja e de outros sentimentos, quando passa para o outro lado, continua. Então existem espíritos que se juntam para se agruparem e, quando percebem que alguém está em paz, que um casal está feliz e que a pessoa está prosperando, eles se aproximam. E se nós estamos distante de Jesus, estamos com a porta dos nossos corações fechados para Jesus e as portas do nosso lar, aí nós facilmente seremos presa fácil da insinuação desses espíritos que sutilmente eles vão nos trabalhando. É um processo sutil que a gente não vai percebendo como é que é o trabalho deles, porque eles não suportam que a pessoa, por exemplo, viva feliz porque eles não foram felizes na Terra, portanto querem transferir. Quais são as causas da obsessão? Por exemplo, as causas das obsessões são os nossos débitos do passado, e que Deus, na sua infinita misericórdia, permite que a vítima e o verdugo estejam sempre se encontrando, um lá, outro aqui, ou os dois lá, ou os dois aqui, para que eles possam, através da convivência, superarem a sua divergência do passado. Não tem outro caminho. Veja como Deus é infinitamente bom. Às vezes nós queremos fugir do obsessor que está ao nosso lado. Às vezes o obsessor é o esposo, às vezes a obsessora é a esposa. E logo nós queremos deixar no meio do caminho. O primeiro caminho, não suportamos, como ouvimos a determinados companheiros, não suporto mais a esposa. Mas não adianta, meu amigo, deixar. Porque você vai deixar nesta vida, vai reencontrar, desculpa, na outra existência, em condições muito pior. Portanto, é melhor que a gente suporte agora a divergência do passado do que a gente deixar de lado. Temos que lutar com aqueles que estão ao nosso lado, que foi muitas vezes os obsessores do passado, que já estão no nosso lado, que já estão perto da gente. Então uma das causas maiores é exatamente o nosso débito do passado. E aí, nós não temos aqui na Terra, nós não procuramos ter uma condição de vida mental condigna de um ser humano, e aí nós favorecemos a presença desses espíritos. Se nós somos pessoas que estamos distantes de uma prece, fechamos nosso coração para Jesus, não fazemos uma prece, o nosso lar não tem acesso para uma prece, então nós somos, o nosso lar é um local ideal para que os obsessores nossos do passado, os verdugos do passado, passem a ter acesso e encontrar um espaço muito grande. Porque se nós, através do nosso perdão, da nossa paciência, do nosso amor, da prática do bem no dia a dia, nós ajudávamos a nós mesmos e ajudávamos também ao verdugo do passado, que querendo cobrar alguma coisa de nós, eles simplesmente iam dizer: bem, ele está melhorando e eu vou seguir o exemplo dele.
Outra causa é exatamente a falta da identificação que nós dissemos no início com Jesus. É outra causa da obsessão. O fumo é uma das causas da obsessão. Os vícios, de um modo geral. A droga, porque favorece a aproximação desses espíritos viciados que passaram por a terra e se encontram do outro lado da vida. O álcool, por exemplo. Quantos companheiros estão no alcoolismo, não conseguem mais superar porque espíritos obsessores, ou espíritos viciados se aproveitam do estado dele, porque primeiro nós pensamos, viu? Os espíritos não chegam e dizem, vai fazer isso não. Primeiro nós pensamos. A vontade primeiro é nossa, de beber. E aí eles aproveitam as nossas vontades. A sexualidade desenfreada. O que nós estamos vivendo hoje na Terra? A libertinagem sexual. Essa é a palavra correta, a libertinagem sexual. Hoje, as experiências antes do casamento é uma coisa normal. Aquilo que o Bezerra dizia, o imoral vai se tornar moral. E hoje os pais já acham muito natural as experiências das filhas nos dias de hoje. Então é campo aberto que favorece a todo esse processo para que espíritos infelizes tenham acesso às nossas mentes, às mentes das criaturas, dos jovens, adolescentes, inexperientes. E aí os casamentos se tornam, como nós dissemos no início, casamentos descartáveis. E ainda nós podemos classificar como causa do assédio dos espíritos, principalmente, nós já citamos e repetimos, a falta da prece. Nós vivemos num mundo tão moderno que nós achamos que fazer prece é coisa do passado. Então as pessoas não têm o hábito da prece. A prece é uma energia muito forte que está dentro de cada um de nós. A prece é uma comunicação. Nós movemos a energia que está dentro de nós e é a comunicação com os amigos espirituais, com Jesus. É o intercâmbio que nós vamos ter com os espíritos. E nós não temos o hábito da prece, porque os nossos pais, lá para trás ainda, talvez ensinassem desde pequeno a orar. Mas hoje em dia, os pais não repassam essas experiências. E a maioria das pessoas não sabem orar. Nós recebemos no nosso centro, através do diálogo fraterno, uma base de 50 pessoas por mês. De cada 50 pessoas que nós perguntamos, você tem o hábito da prece? 40 em média respondem que não. Temos uma escola lá no núcleo, de 30 crianças, nós perguntamos uma vez, você sabe fazer o Pai Nosso? 28 responderam não. É a falta da nossa identificação com o Criador, com Jesus, que favorece todo um clima de desarmonia. E aí, esses espíritos infelizes, que também passaram aqui pela terra, que foram infelizes e que continuam aqui, aurindo o ar que nós aurimos também aqui na terra, estão ao nosso lado. Então nós temos que procurar uma transformação interior para que a gente possa ajudar a nós mesmos e esses que chegam até nós, através da nossa transformação interior. Jesus diz, sede rigoroso com vós mesmos e brando para com o teu próximo. Qual é essa colocação de Jesus? Na hora que nós somos rigorosos com nós mesmos, nós combatemos nossos defeitos. Somos mais pacientes, somos mais pacíficos, somos mais tolerantes, perdoamos mais. E aí, nós estamos o quê? Nos educando e educando aqueles que nos procuram para obsediar. Então nós temos que buscar um clima de paz no nosso lar. Havia um lar que nós conhecemos que era uma verdadeira desarmonia. O pai
o marido não se entendia com a esposa porque tinha um filho que era considerado filho problema. Ele tinha 5 filhos, mas um dos filhos era considerado aquele que as pessoas chamam de ovelha negra. Coitado, né? Ovelha negra. Começa a chamar logo de pequeno de ovelha negra e ele vai assimilando aqueles conceitos e termina sendo a ovelha negra. Porque os grandes estudiosos já dizem o seguinte, através de suas experiências, que a criança começa a ser educada no ventre da mãe. Com 22 dias já tem órgãos, já bate o coração. 22 dias. Segundo especialistas no Congresso Espírita que nós assistimos em Brasília, agora em outubro. Um médico que foi um dos expositores. 22 dias já bate o coração. E aí ele já passa a assimilar tudo isso que os pais dizem dentro de casa. E muitas vezes é um obsessor que vem para que através da convivência ali a gente possa se reajustar. Porque é um companheiro que nós lá no passado destruímos. E aí nós sentimos os fluidos, a presença daquele espírito. Às vezes os pais dizem, nem gostaria que esse menino viesse agora. E aí ele já vai assimilando isso aí. Quando você diz, é uma rejeição. Ou então alguém diz, gostaria que fosse um menino. Se for uma menina, eu vou aceitar porque vem. Então você está criando já problemas com aquela criança que estava a nascer, que ele vai assimilando todos esses conceitos. Está ouvindo, participa de todas as conversas em casa. E aí, coitado, nasce, vai crescendo e vai dizendo. Ele tem outras tendências, naturalmente, ele veio para se ajustar, e nós dizemos, isso é ovelha negra, esse menino não presta, esse menino... E aí ele vai assimilando e vai se tornando pior, ao invés da gente ajudá-lo. Então esse casal, que tinha o chamado ovelha negra, vivia em desarmonia porque o pai batia nele quase todos os dias. O menino já tinha 9 anos. E um dia um companheiro espírita disse assim, gostaria de levar você a assistir uma palestra espírita. Ele dizia, não, eu simpatizo o espiritismo, mas não gostaria de ir. E esse amigo insistiu até que um dia havia uma palestra muito específica sobre reencarnação e o vizinho, esse amigo espírita morava vizinho a ele. Disse, olha, hoje você vai. Hoje é uma palestra específica sobre reencarnação. Gostaria muito que você fosse ouvir essa palestra que provavelmente vai ajudar você e o seu filho. Ele foi. E o palestrante começou a tecer os comentários a respeito da reencarnação, como se daria o processo, porque era um instrumento divino para que nós fôssemos e viéssemos através desse processo da reencarnação para nos ajustar dentro do mesmo lar. Então ele disse muitos conceitos e o palestrante dizia, você que é pai, que é mãe, ou que tem mais condições, comece a mudar, não espere que alguém mude, nós temos que dar o primeiro passo. E aquele pai assimilou essa ideia e chegou em casa e disse assim, eu vou mudar. E o menino ia passando e ele disse, meu filho, venha cá. Nunca tinha chamado ele de meu filho. Abraçou aquele menino, beijou, e o menino sentiu algo diferente, o pai nunca havia feito isso com ele. O que estava acontecendo? O pai deixou, não entrou mais em delonga. Passaram-se 2 dias, o pai repetiu o mesmo gesto. No decorrer, para encurtar a história, no decorrer de 3 meses, havia transformado completamente o lar, porque o menino que fazia alguma coisa para enraivecer o pai, porque o pai não gostava dele, ele sentia isso, deixou de fazer. E procurou fazer aquilo que o pai gostava e aquilo que o pai gostaria de fazer, que fosse. E aí começou uma mudança brusca dentro do lar. O desentendimento entre esposo e esposa desapareceu. E o desentendimento entre filho e pai também desapareceu. Então houve uma mudança. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Havia obsessores também acompanhando esse processo, é evidente que havia.
interessado na desarmonia do lar. Mas quando alguém toma a atitude, identificado com os conceitos de Jesus, de perdoar, amar, aí nós mudamos o clima do nosso lar. Por maior que seja o problema no nosso lar, por mais que seja, digamos assim, problemática a nossa esposa, ou problemático o esposo, vamos mudar, porque talvez o problema não seja da esposa somente, nem do esposo, dos dois. Então os dois têm que se encontrar no meio do caminho para se reeducarem e também reeducar o obsessor do plano invisível que está nos assediando. Quais são, por exemplo, os meios de combater a obsessão? Nós aqui enumeramos alguns para os senhores. A prece sincera é um processo, porque nós estamos na prece é uma comunicação com o Criador e também leva o obsessor a refletir. A prece é luz no lar, é luz que sai de nossos lábios. A transformação moral nossa, dos nossos atos, da nossa forma de viver, é um procedimento. Cultivar a bondade, a paciência, porque quando vocês perceberem a impaciência está toda hora buscando vocês, é um sinal de alerta, porque a obsessão está próxima. Já estão se instalando em nosso lar ou em nós mesmos. Perdoar. O perdão faz bem à alma, faz bem a outra pessoa, faz bem aos dois. Quem odeia é doente da alma e do corpo também, porque a doença começa pela alma e passa para o corpo somático. Esses aqui são os recursos, os meios para que a gente possa nos livrar do processo obsessivo. Amar, né? Reunião reunião no lar, evangelho no lar. Estabelecer o evangelho no lar como um altar do Senhor, não o altar, imaginamos da igreja. Levantarmos o altar dentro dos nossos lares. O altar que nós dizemos aqui é o local onde nós vamos fazer o culto ao Senhor. E aí nós começamos a derramar sobre o nosso lar as messes de paz, de tranquilidade, e espíritos amigos, benfeitores espirituais começam a se adentrar ao nosso lar, a nos ajudar. Esses são alguns caminhos, alguns meios para que a gente possa realmente conviver melhor com aqueles que estão no plano espiritual, mas que vivem permanentemente conosco. Porque perguntaram a Kardec: os espíritos sabem ou conhecem os nossos conhecimentos, influenciam sobre nossas vidas? E Kardec responde: mais do que vós imaginais. Ele aí acrescenta: eles leem até os nossos mais íntimos pensamentos. Portanto, aí fica a nossa mensagem de reflexão para todos vocês, para que vocês possam, cada um, ter o seu evangelho em casa, e esse evangelho possa ser a bússola de cada um, e que Deus e Jesus permaneçam em nossos corações hoje, amanhã e sempre.